notificando aí. 7:03. Já tá gravando? Ó, notificando o que tu falar já tá aparecendo para as pessoas. Agora tu falou 10:03. 10:03. Tem um delay, né? Então não é ao vivo, né? Quase ao vivo. Paulo Sanello já. Se alguém comentar, tu pode... Ah, não vou me atrapalhar. Depois tu vê. É. Falou Paulo Sanello, tá? Eu vou ouvir lá de baixo. Tá bem? Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais essa reunião pública da Casa Espírita Luz, Paz e Caridade. Atividade pública das terças-feiras à noite, onde temos uma palestra com tema evangélico. Sejam bem-vindos. Hoje é a minha primeira experiência nesse tipo de palestra, então peço que os irmãos tenham um pouco de complacência comigo. Estou um pouco tímido aqui de me manifestar na frente dessa câmera, mas vou me esforçar ao máximo para que a gente possa ter um bom trabalho nessa noite. Então vamos iniciar os trabalhos com uma prece, elevando nossos pensamentos ao alto, rogando ao nosso Criador, ao nosso Guia e Mestre Jesus Cristo, aos espíritos amigos que nos acompanham nessa tarefa de hoje, rogando a inspiração necessária ao desenvolvimento dos nossos trabalhos de reflexão acerca do tema proposto para hoje. Que possamos então, imbuídos de paz e harmonia, estabelecer a conexão com os ensinamentos do Mestre Jesus, agregando ao nosso conhecimento essa importante passagem do Evangelho. Assim então, pedimos autorização para iniciar nossas atividades dessa noite de hoje. Espero que estejam me ouvindo bem. O tema proposto para hoje é o capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, o item 5 e 6
a necessidade de reconciliarmos-nos com os nossos adversários. Como eu disse, é o item 5 e 6. Eu vou ler aqui o item 5, que é um item bem curtinho, para que a partir daí a gente possa, então, fazer as nossas reflexões e tentar trazer esses ensinamentos do Evangelho para os dias de hoje, para nossas aplicações nos nossos cotidianos. Diz o item, então: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Essa lição está em Mateus 5, 25 e 26. Bom, então, basicamente o nosso tema de hoje fala de perdão e reconciliação. Reconciliação com os nossos adversários. Vamos iniciar então tentando identificar quem seriam esses nossos adversários. Nós sabemos que somos espíritos imortais, já viemos de várias encarnações, e nessas diversas encarnações nós vamos acumulando ao longo delas inimigos, adversários. Esses não são adversários gratuitamente. Nós acumulamos esses adversários porque muitas vezes a gente acaba fazendo eles sofrerem, causando prejuízos para nossos irmãos, e essas conjunções acabam muitas vezes transformando esses irmãos em nossos adversários. Então, lá pela lei da causa e efeito, pelas nossas consciências, a gente busca ajustar essas contas. E essas contas a gente tem a oportunidade de ajustar através das encarnações. E quando nós reencarnamos, muitos desses nossos adversários, para que nós possamos nos ajustar, acabam convivendo conosco, no seio da nossa família, no círculo de amizades, no nosso trabalho, nos nossos vizinhos, enfim, dentro da casa espírita, aonde quer que a gente vá, dentro das nossas relações, nós vamos acabar nos defrontando, nos deparando com esses adversários, que nós lá atrás mesmo cultivamos pelas nossas ações. O véu do esquecimento, essa bênção divina que nos é concedida, nos impede de identificar quem são esses adversários e essas situações em que nós acabamos por contrair esses adversários. Isso é uma bênção, porque muitas vezes nós somos obrigados a conviver com esses adversários. Mas eu vinha dizendo que esse véu do esquecimento é uma bênção, porque ele acaba por nos impedir de identificar quem seriam esses adversários que muitas vezes estão convivendo conosco. E certamente se nós soubéssemos que são adversários de vidas passadas, nós teríamos muita dificuldade de conviver e resgatar esses débitos que nós temos que reparar. Mas a gente precisa tentar entender essa questão da reparação e da reconciliação com nossos adversários de uma forma mais específica, menos genérica, para que a gente possa então tentar empreender essas mudanças nas nossas vidas e a partir disso tentar buscar essa reconciliação que vai nos permitir uma evolução. Bem, hoje em dia a gente vive numa época bem menos violenta daquela dos séculos passados, inclusive da época em que o Evangelho foi redigido, lá do tempo de Jesus ou do tempo de Kardec. Hoje em dia, dificilmente nós vamos cometer, perante os nossos adversários, um ato extremo, de violência extrema, de ceifar a vida de alguém ou de causar um prejuízo que vá destruir a vida de alguém. Nossos adversários atuais, que nós estamos construindo nessa nossa encarnação atual, são de outra natureza. Muitas vezes no campo das ideias, ou no campo do negocial, ou no campo das relações afetivas mesmo. Se existe realmente essa questão de que nós não temos mais essa violência latente, não quer dizer que essa animosidade tenha diminuído entre as pessoas. A gente vive numa época em que
as discussões acaloradas, de todas as formas, em todos os campos, em todos os seios, na família, nos amigos, em qualquer local que a gente vá, nas redes sociais, acaba gerando muito atrito nas relações. E esses atritos eles alcançam desde as pessoas mais próximas até desconhecidos. E a gente acaba discutindo com todo mundo sobre tudo. E é muito normal a gente acompanhar no dia a dia, hoje em dia, famílias se desfazerem por discussões políticas, sociais, religiosas, esportivas, pelos motivos mais inócuos que a gente possa vislumbrar, as pessoas brigam, tornam-se adversários, inimigos mortais, por situações que a gente muitas vezes pode considerar assim razões que não seriam suficientes para esse tipo de desavença entre as pessoas. Mas atualmente a gente está vivendo nessa situação. Isso é um exemplo de como a gente pode produzir adversários atualmente. E todos nós temos adversários. Não há nenhum de nós aqui encarnado que não tenha adversário. Na família, a gente dificilmente encontra uma pessoa que se dê bem com todos os entes familiares. A gente acaba tendo um certo desacordo com o irmão, com o filho, com o pai, com o tio, com o avô. Isso é muito comum e a gente sempre vai ter dentro da família alguém que a gente tenha uma relação um pouco mais conturbada. No ambiente de trabalho também não é diferente. Invariavelmente a gente tem um colega que a gente não consegue resolver a situação, a gente tem um problema ali que a gente não consegue solucionar e aquela diferença vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando e a gente fica com aquela questão irresolvida. Até mesmo dentro do centro espírita a gente vê algumas vezes desavenças, divergências e até certas vezes brigas. Eu já acompanhei, e vocês também já devem ter acompanhado, situações em que os irmãos dentro lá do centro espírita acabam brigando entre si, ou existem divergências que são levadas ao extremo. Isso tudo para demonstrar como a gente tem a capacidade de cultivar animosidades e diversidades. E isso é decorrência da nossa natureza beligerante. Nós ainda somos seres que temos essa natureza de brigar, de querer fincar posicionamento, alimentar essas brigas e impor sentimentos, pensamentos, posições. Isso ainda é típico da nossa natureza desse tipo de espírito que está encarnado atualmente na Terra, entre quais, claro, óbvio, nós nos incluímos. E como se não bastasse isso tudo, todas essas circunstâncias que são nossas, que a gente tem das nossas famílias, das nossas relações pessoais, do nosso trabalho, como se não bastasse tudo isso, nós ainda somos alvos de campanha que nos levam a agregar novos inimigos. Então, diariamente, nós somos bombardeados para que a gente passe a defender essa ou aquela corrente, esse ou aquele posicionamento, colocando-nos, nos obrigando ou nos colocando em situação de enfrentar outras pessoas que discordam daquele sentimento com o qual a gente se alinha. Então a gente vê aí, está muito comum hoje em dia, principalmente agora durante esse período de isolamento, e esse evento que aconteceu nos Estados Unidos com aquele policial e com aquele homem negro que foi assassinado, que a partir dessa situação se levantou várias bandeiras que aparentemente são colocadas como lutas, palavras como guerra, como resistência, e que muitos irmãos se deixam levar por esses conflitos supostamente ideológicos, que na verdade são eivados de interesses muito escusos e que só servem para dividir a população. A gente está vivendo então inúmeros movimentos de alguns setores da sociedade direcionados a esse sectarismo social, que a gente tenha inimigos, que a gente brigue por determinadas causas, que a gente parta para agressão
para que a gente reaja com violência. Isso a gente vê diariamente e a gente não tem como não perceber essas movimentações de lado a lado, tanto de uma corrente como do outra, e que basicamente o único intuito é a divisão, é a cisânia. A gente pouco vê uma voz se levantar no sentido de promover uma união entre as pessoas, uma resolução do problema de uma forma que não se envolva uma agressão, uma briga ou discussões. Tudo é levado para que as pessoas conflitem entre si e que a gente não percebe que esse tipo de posicionamento vai ter uma solução de paz e encaminhamento definitivo da situação. A gente acaba se embrenhando então em lutas descabidas, a gente agride irmãos em nome de uma paz ou de uma igualdade que sequer cabe no discurso daquele que está agredindo. Então a gente vê pessoas com faixas pedindo paz e, enfim, democracia, outra situação, e ao mesmo tempo está destruindo uma loja ou batendo num policial ou batendo num irmão. Isso infelizmente, sinal do tempo em que vivemos e que a gente tem, de uma maneira ou de outra, tentar nos colocarmos contra e entender o que tem por trás dessas situações e como a gente vai, de uma forma ou de outra, tentar resolver a partir de nós essa situação. Eu sempre, quando vejo essas situações desses levantes populares na busca de alguma modificação do status quo da sociedade, de alguma injustiça ou de algum grupo que está sendo mal havido na sociedade, eu não posso me esquecer do exemplo de Gandhi, que libertou a Índia do Império Britânico sem dar um tiro, sem promover um ato de violência. Então, para aqueles que aduzem que não existe como mudar a situação da sociedade sem uma dita revolução ou sem agredir os nossos irmãos, eu dou um exemplo real e que não tem 50 anos, eu tenho um pouco mais de 50 anos, e que modificou a existência de um dos povos mais populosos do mundo. Isso, a gente não está falando de um povo, de um país pequeno, de uma ilha, enfim, com poucos habitantes. A Índia é talvez o segundo país mais populoso do mundo. Então, infelizmente, nós preferimos persistir no erro. A gente busca, através da exclusão, da divisão e da falta de tolerância com o próximo, a resolução desses problemas, uma forma que a gente já experimentou em outras ocasiões e nunca acabam dando o resultado que a gente pretende que seja dado. O que a gente pretende, enfim, é a paz e a reunião harmoniosa de todos os conviventes, e que essas situações acabam por não conseguir. Isso me faz lembrar o conceito de insanidade, que é esperar resultados diferentes, repetindo sempre os mesmos atos. Então a gente faz uma revolução para mudar uma determinada situação e pouco tempo depois vamos ter que fazer uma outra revolução porque aquela solução já não é mais a adequada para o momento. Então quando a gente começa a repetir os atos esperando uma solução diferente, a gente está vivendo na insanidade. Então eu acho que chegou a hora de nós tentarmos algo diferente. É a hora de, quem sabe, substituir essas bandeiras de guerra, luta, resistência, por uma bandeira de amor ao próximo. Uma experiência que já foi tentada e já deu certo. Não estou falando aqui de uma situação que a gente não possa ter um exemplo prático de que aconteceria. O próprio Jesus Cristo, com todos os seus ensinamentos, modificou todo o mundo a partir do amor. A gente tem inúmeras outras situações de tentativa de
mudança da sociedade a partir da violência e que não deram muitos efeitos práticos. Então, nós estamos mais do que na hora de tentarmos o plano B. E o plano B seria o amor ao próximo, né? Seguindo, como eu disse aqui, os ensinamentos de Jesus, que há mais de 2000 anos nos ensinou que o caminho para a felicidade é o próximo, o caminho mais curto para Deus é o amor ao próximo. Temos que nos amar, isso não é uma prerrogativa que a gente possa abrir mão. Isso é uma condição necessária para que todos nós possamos evoluir conjuntamente. Não custa lembrar também que esses sectarismos, partidarismos, condições de segregar as pessoas, isso também não encontra respaldo nos ensinamentos de Jesus. Jesus era um ser que não tinha religião, ele não participava de igreja, não tinha partido político, não ia em confrarias, ele não participava de nenhum grupo sectário. Ele acolhia todos aqueles que se dirigiam, que queriam juntar-se a ele. A única bandeira era o amor. Então, a gente não passou do momento de nos deixarmos levar por esses apelos de segregação. Passou da hora, nós não temos mais essa possibilidade. O chamado da nossa modificação passa por isso. Nós temos que nos unirmos. Seguir os ensinamentos de Jesus, não há mais como protelar. A humanidade precisa se unir e se amar. A era da regeneração está aí, está batendo as nossas portas, se aproxima, é inexorável, e aqueles que escolherem caminho diverso vão ficar para trás. Esses vão ficar um pouquinho mais para trás, vão ter que ser recondicionados de uma forma ou de outra e buscar, a partir daí, o encaminhamento para cada evolução de cada um. Então, revisionismos históricos, tentar buscar culpados lá no passado, julgamentos desnecessários, nesse momento em que situações já deveriam ter ficado no passado, a gente ficar mexendo em cicatrizes que já estão quase sarando, não agrega nada para o nosso momento. Isso aí só nos divide cada vez mais. Então, o momento é de perdão, aprendermos a viver com perdão, momento de entendimento e de comunhão. Então, chegou o momento da reconciliação. E por que dessa reconciliação? Por que nós devemos nos reconciliar? O que nos diz a doutrina espírita com relação à necessidade da reconciliação? A reconciliação remete ao perdão, ao entendimento, resolução de desavenças, tudo isso no sentido de buscar a evolução do espírito no caminho da perfeição, que é o que nós viemos fazer aqui quando nós encarnamos, nos livrarmos dos nossos defeitos e buscar a perfeição. Não há como evoluirmos se nós não nos reconciliarmos. A reconciliação, a ausência de reconciliação é vamos dizer assim, um óbice intransponível na busca da perfeição. Jamais vou chegar à perfeição relativa que eu sou capaz de adquirir se eu não me reconciliar. Então, como eu disse, é um óbice intransponível. Isso está bem claro ali na expressão contida no ensinamento que nós estamos estudando hoje, que eu vou ler aqui. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Esse último ceitil colocado ali dentro do contexto do texto diz que precisamos acertar as nossas contas com todos aqueles que estamos aí, de certa forma, com alguma desavença. A gente precisa também praticar essa reconciliação para nos livrar desse fardo. Uma desavença, um inimigo, um adversário, isso é um fardo na vida de qualquer pessoa. Muito difícil a gente conviver, tentar levar uma vida tranquila, harmoniosa, se nós temos adversários, se nós temos inimigos, se nós temos situações que estamos sempre brigando, ou discutindo, debatendo. Essa situação ela não agrega nada para a nossa evolução. A gente tem que progredir, passar dessa etapa, né? E isso
requer, sem dúvidas de nenhuma, a reconciliação. Porque se a gente mantém esse dissídio, essa briga, isso vai nos enclausurar naquela problemática que ocasionou essa animosidade, e isso vai impedir a minha evolução. Então, se eu tenho lá um adversário que eu adquiri por uma situação de ganância, por uma questão de orgulho, enquanto eu não me reconciliar com esse adversário, com esse inimigo, certamente eu vou estar envolvido ainda com aquele defeito de caráter ou com aquele imperfeição que me levou a gerar essa desavença. Eu não vou, enquanto não me reconciliar, resolver o problema primário da minha imperfeição. Vou permanecer com essa situação e vou muitas vezes acabar agregando outros adversários, porque aquela imperfeição vai gerar outros adversários, né? E um espírito pode permanecer por eras envolvido nessas questões. Não raras vezes, uma questão dessas que gera um inimigo numa existência pode acabar se protelando por outras tantas existências, pelo simples fato de eu não perdoar ou teimar em perdoar, não por orgulho, por outra situação, insistir nessa adversidade. Então, eu manter deliberadamente o adversário pode atrapalhar não só uma existência, a minha existência atual, como eu posso postergar esse problema para uma outra encarnação e até outras situações. Vou levar essa problemática para o plano espiritual e eu não vou resolver ela enquanto eu não me reconciliar com esses adversários. E a solução para muitas vezes para que esses desafetos sejam desfeitos é a providência divina colocá-los lado a lado por inúmeras encarnações, até eles lograrem resolver essas pendências. Então, quanto antes eu resolver essa pendência com esse adversário, antes eu vou estar livre de conviver com um desafeto, que vai deixar de ser meu desafeto, vai ser um afeto, e eu vou ter um problema a menos para resolver no caminho da minha perfeição. Como eu disse, é necessário então que a gente retire esse peso dos nossos ombros, porque a partir daí eu vou estar livre e mais leve para minhas experiências rumo ao crescimento. A manutenção de adversários leva a dificuldades na convivência com as pessoas. Eu me torno uma pessoa amarga, eu tenho dificuldades de convivências no trabalho, na família, com os outros seres que me rodeiam, prejudica todo mundo na minha volta, não é só eu que acabo me prejudicando, e também é causa de grande parte das obsessões que experimentamos. Grande parte das obsessões que experimentamos. Não há como a gente fugir dessa situação. Desafetos acabam nos obsediando se nós mantivermos essa situação em aberta. Então, quem não quer se livrar de uma obsessão, quem ciente dessas necessidades não está disposto a se reconciliar. Se a gente sabe dessas circunstâncias, por que insistimos nessas desavenças? Não é? Isso a gente é uma coisa que a gente deve pensar bastante a respeito. A gente tem alguns obstáculos para a reconciliação. Somos seres espiritualmente muito imaturos, dotados de muito orgulho, de muita vaidade. Somos alvo de falsas promessas, vêm de bocas de falsos profetas, e esses são alguns dos motivos que nos impedem de reconciliar. A imaturidade de não reconhecer os meus erros, minhas imperfeições e os meus defeitos me leva muitas vezes a concluir de que eu nunca estou errado.
E se eu nunca estou errado, eu não tenho por que pedir desculpas. E se eu não tenho por que pedir desculpas, eu não vou me reconciliar com ninguém. Isso é muito comum e muitas vezes isso até é exaltado como uma convicção. Aquela pessoa é uma pessoa convicta das suas posições, ela não abre mão das suas posições, quando na verdade ela está insistindo numa imperfeição, num erro, num orgulho, e que vai acabar afastando ela das outras pessoas e vai agregar vários outros adversários e inimigos para o rol de convivências dela. A cegueira causada pelo orgulho, um outro motivo, e tem o mesmo efeito. Ele, assim como a vaidade, nos impede de reconciliar. O orgulhoso, ele jamais vai, né, enquanto não vencer esse defeito, se reconciliar com quem quer que seja que tenha uma posição diferente dele e que não esteja de acordo com as suas posições e que não concorde com os seus pensamentos. O vaidoso pode até ser que reconheça que tem algum erro, que, né, enfim, tenha cometido um deslize com o irmão, mas a vaidade vai acabar impedindo ele de dar o passo seguinte, que é o de pedir perdão e de se reconciliar. Eu tenho que voltar a falar dessas entregas que nós nos colocamos a paixões aí que são promovidas pelos, vamos dizer assim, os falsos profetas da atualidade, que eles vêm fantasiados como políticos, influenciadores digitais, os comunicadores da mídia, essas pessoas que são revestidas de um grande carisma, capacidade de comunicação e despertam grandes emoções coletivas e que acabam manobrando essas emoções de acordo com seus interesses. Essa entrega, muitos são convencidos de que existe um adversário a ser combatido e vencido e a massa é manobrada para lá e para cá. Entramos muitas vezes em guerra com adversários que nos são indicados, que nós muitas vezes nem conhecemos, não sabemos o rosto, não sabemos porquê, e nem sabíamos que existiam, mas que, porque estamos envolvidos em determinada corrente A ou B, acabamos comprando aquela briga. E dessa forma, então, a gente acaba contraindo inimigos gratuitos e que simplesmente para satisfazer esses interesses de terceiros, que a gente acaba tomando como os nossos, né? E isso aí acaba nos prejudicando bastante, porque a gente agrega para o nosso ser inimigos que são completamente dispensáveis, já basta os que a gente tem das nossas atitudes, né? Não comprar inimigo dos outros. Então a gente está se encaminhando para o final e eu preciso dizer algumas coisas aqui ainda, que a reconciliação não é um ato simples e fácil. Ele demanda um grande esforço da nossa parte. É necessário que a gente passe por cima do orgulho e do egoísmo, essas duas grandes chagas da humanidade. Esses dois sentimentos que dominam a humanidade e que acabam por nos atrapalhar. Implica numa grande vontade de reconhecer os nossos próprios erros, admitir imperfeições, defeitos de caráter, se colocar no lugar do outro, e estar muitas vezes até inclusive preparado para ouvir não. Tentativas de reconciliações nem sempre acabam tendo um efeito positivo. Muitas vezes existem relações que não existe mais reconciliação e a gente tem que acabar repensando isso e realizando dentro da cabeça de cada um como é que vai lidar com essas situações. Alguns desafetos jamais serão desfeitos dentro das possibilidades que a gente tem aqui nessa encarnação. Mais adiante a gente vai tentar, quem sabe numa próxima existência, numa outra conformação da família ou de amizade, resolver um problema que ainda está irresgatado. Mas o que importa perante a lei divina é o sentimento de reconciliação que eu estou imbuído no meu coração. E esse sentimento ele se expressa pela busca, pela tentativa honesta da reabilitação perante o próximo. Cabe a mim fazer a minha parte na busca da reconciliação e aceitando de coração
as diferenças de cada um, as dificuldades, as suas emoções, a maneira como cada um lida com as ofensas em que foi alvo. Por outro lado, às vezes, as reconciliações são as coisas mais simples do mundo. Um aperto de mão, um abraço, um pedido de desculpa, ou às vezes até encontrar com desafeto resolve o problema. Isso aí, muitas vezes, já vi acontecer, acho que vocês também já devem ter visto acontecer, que um simples aperto de mão resolve uma pendenga aí de pessoas que já estavam ali há anos, né, que já nem lembram mais porque que eram desafetos. Isso tudo é só para nos demonstrar que, apesar de todos os nossos defeitos, nossas imperfeições, o homem tem dentro de si uma capacidade inata de perdoar. Isso está colocado dentro dos nossos corações por Deus e a gente, por orgulho, a gente faz questão de relegar, de deixar um segundo plano e esquecer que nós temos essa capacidade. Então cabe a nós nos lembrarmos disso, que nós temos essa capacidade e tentar, dentro das nossas possibilidades, nos reconciliar, seja lá com quem seja o nosso adversário. E a reconciliação, ela produz frutos. Os frutos são sempre positivos, sempre é benéfico uma reconciliação. Uma amizade recuperada de uma amizade recuperada pode renascer, quem sabe, uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de negócio. Uma reconciliação familiar, ela emana efeitos positivos para todos os entes familiares. Todo mundo desfruta de uma reconciliação familiar, todo mundo passa a viver de uma maneira melhor. E se algumas vezes a reconciliação é apenas uma trégua de uma situação que já vem se mantendo há muito tempo, o surgimento de uma paz de espírito naquele momento pode ser que ali adiante recupere essa situação de uma forma definitiva. Por fim, não acho que não menos importante, é necessário, eu acho, nós falarmos da reconciliação para conosco mesmo. Eu acho que é de fundamental importância o saber se reconciliar consigo mesmo, saber aceitar as suas próprias imperfeições, os seus defeitos, as suas atitudes equivocadas, porque a partir daí a gente vai conseguir entender que todos nós estamos em crescimento, somos criança do ponto de vista espiritual e estamos muito mais próximo do nosso início da vida espiritual do que do fim. Então, cobranças exageradas sobre a nossa maneira de lidar com o próximo, cobrança demasiada com relação aos nossos sentimentos, às nossas convivências, muitas vezes podem mais atrapalhar do que ajudar nas nossas relações. Saibamos então conviver com os nossos defeitos, sabemos conviver com os defeitos do próximo, evitando assim que saiamos dessa encarnação com mais adversários do que chegamos. Então, amigos, eu acho que essa é a mensagem que temos para hoje, essa questão da reconciliação muito importante. Não vamos agregar novos inimigos, adversários nessa encarnação. Vamos tentar solucionar aqueles em que já trouxemos de vidas passadas, na busca da nossa evolução, nessa caminhada rumo à nossa perfeição. Muito obrigado. Vamos encerrar então com uma prece, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje, mesmo que desta forma remota, refletindo sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, que sempre tem a palavra certa para o momento certo. Que possamos, de posse desses ensinamentos, introjetar nos nossos comportamentos toda a sabedoria divina emanada pelo Mestre. Agradecemos a presença de todos que se fizeram presentes, agradecemos aos nossos amigos espirituais responsáveis por esse trabalho e dessa forma pedimos então licença para encerrar as nossas atividades dessa noite.
Que assim seja. Fiquem com Deus.